Neste vídeo, você verá um resumo de como o Islã vem se mobilizando nos últimos anos, em relação ao fim dos tempos. Verá como ele vê o cristianismo, e como ele interpreta a pessoa de Jesus Cristo. Terá informações também sobre o Mahdi islâmico, a expectativa da sua chegada, e as semelhanças entre ele e o anticristo bíblico. Ressaltamos que este trabalho envolve seriedade e responsabilidade, e em momento algum existe apologia ao islamismo. Apenas exposição dos fatos. O Irã anuncia a chegada iminente do Messias Islâmico e da Terceira Guerra Mundial. O governo iraniano vê a atual instabilidade no Oriente Médio como um sinal de que a vinda do Mahdi, ou Messias Islâmico, é iminente. Segundo a crença islâmica, uma das principais características do Mahdi é unir os povos e trazer a paz, algo que os cristãos geralmente atribuem ao anticristo. Mas antes ele destruirá todos os inimigos de Alá. Desde 2012, Teherã, a capital do Irã, vem produzindo material de cunho político-religioso, para lembrar a população das profecias sobre o final dos tempos. Nas últimas semanas, foi divulgado uma espécie de comercial sobre a preparação do Irã para a Terceira Guerra Mundial. Para um espectador ocidental, poderia parecer um trailer ruim de algum filme de super-herói muçulmano, mas reflete convicções religiosas antigas dos sunitas. Um homem de aparência normal assume a liderança de uma espécie de exército popular, mas eles não precisam de armas. Com um poder sobrenatural, ele derrota os inimigos do Islã, representados pela bandeira norte-americana, que queima no final do vídeo, o qual foi removido do YouTube. Não importa se contra o exército de soldados da fé, como dizem eles, seja usado o que existe de mais poderoso em armamento militar, incluindo helicópteros, caças e porta-aviões. Sua voz de comando é suficiente. Para quem conhece os sunitas e os xiitas, os quais são desdobramentos islâmicos seguidos por grande parte dos muçulmanos, sabe que existem várias profecias sobre um grande líder, que se levantará nos últimos dias. Ele terá grande poder, e reinará por 7 anos, quando instituirá o islamismo como a única religião mundial. Curiosamente, a tradição islâmica afirma que ele terá ao seu lado Jesus, que servirá como um promotor, que condenará judeus e cristãos, por não terem entendido seus ensinamentos, e rejeitado o Islã. Juntos, o Mahdi e Jesus lutarão e vencerão a última guerra, que seria para o Ocidente, a Terceira Guerra Mundial. A expectativa é crescente. Segundo a pesquisa Pew Research, mais de 2/3 dos mais de 1 bilhão de muçulmanos que vivem no planeta esperam que o Mahdi venha logo. No Oriente Médio, Norte da África, Sul da Ásia e Sudeste da Ásia, metade, ou mais muçulmanos, acreditam que vão viver para ver a chegada do Mahdi. Esta expectativa é mais difundida no Afeganistão, 83%, Iraque, 72%, Tunísia, 67%, Turquia, 68% e Malásia, 62%. O general Mohammed Ali Jafari, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, afirma que o Irã já preparou cerca de 200 mil homens em todo o Oriente Médio, que estariam prontos para a chegada do Mahdi.
Para os muçulmanos, esse homem será um grande líder que dará início à justiça antes do dia do juízo. Em entrevista ao jornal Turkish Daily Sabah, da Turquia, Jafar explica que a recente onda de violência e o que ocorre atualmente na região, incluindo a ascensão do Estado Islâmico e outros grupos extremistas, são sinais de que a chegada do Messias muçulmano é iminente. Os eventos que ocorreram nos últimos anos estão preparando o terreno para o surgimento do Imam Mahdi, disse o general. Segundo o Middle Monitor, esse exército promove a reunião de jovens na Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão e Iêmen. Na tradição islâmica, há uma profecia de Maomé, feita no século VII sobre isso. Mas ela recebe diferentes interpretações. Os muçulmanos xiitas defendem que o Mahdi se levantará após um período de violência generalizada e instabilidade. O anticristo será muçulmano, afirmam estudiosos renomados. Joel Richardson e Perry Stone vêm pregando e escrevendo sobre o assunto. Embora para os cristãos, a Bíblia seja um livro que não envelhece e nem muda, a sua interpretação sempre foi influenciada por situações históricas. Durante o segundo e terceiro séculos depois de Cristo, muitos pais da Igreja eram antissemitas em suas interpretações. Vários escritos comprovam isso, como os de Irineu e os de Hipólito. Ambos ensinavam que o anticristo seria um judeu da tribo danita, segundo a interpretação de Jeremias 8, versículos 15 e 16, e outras passagens do Antigo Testamento. Durante o período da Reforma Protestante, Lutero, Calvino, Melanchthon, Bucer, Beza, Calisto, Bengel e quase todos os escritores protestantes da Europa diziam que o Papa era o anticristo bíblico. Existe ainda um grupo minoritário, o qual defende que o anticristo não seria uma pessoa, mas um sentimento, e que foi visto na história em figuras, como os imperadores Nero e Vespasiano, e também em Adolf Hitler. Mas, se realmente o Mahdi islâmico for o anticristo, quem de fato será ele? Dentre os mais cogitados na atualidade, devido a detalhes específicos, estão. No entanto, devem ser considerados especulação. Mesmo que rejeitaram Jesus Cristo, os judeus ainda aguardam um Messias caracterizado conforme o Antigo Testamento. Para ser aceito pelos judeus, uma das principais características deste falso Messias, que na realidade será o Anticristo, é a sua origem, ou seja, ele deve ser de linhagem judia. Não importa de qual país ele venha, o que será observado é se ele é um judeu de sangue. Se a identidade do anticristo ainda é um mistério, sobre as características a maioria concorda. Mais recentemente, eruditos têm escrito livros, tentando mostrar que o cenário histórico aponta para a vinda do anticristo dentre o Islã. Perry Stone estudou o assunto por mais de 30 anos. Ele vem afirmando em seus DVDs e artigos que o anticristo será um muçulmano. Autor de vários livros, Stone afirma que o entendimento tradicional é que o anticristo será um líder político-militar. O pastor aponta para a estátua do capítulo 2 do livro de Daniel. Lembra que os impérios representados têm paralelos com os animais que estão listados no capítulo 7. Todos eles eram grandes opositores, ou invadiram Israel.
O último desses impérios seria o Califado Otomano, que acabou após a Primeira Guerra Mundial, mas tenta ressurgir pelas mãos dos jihadistas, como Estado Islâmico. Um dos motivos para Perriston defender essa crença é um estudo profundo que fez da percepção que os muçulmanos possuem do Apocalipse. O mesmo pensa o escatologista Joel Richardson, outro estudioso do fim dos tempos. Ele já escreveu livros sobre o assunto. Veja agora algumas equivalências, de acordo com os estudiosos, entre o anticristo bíblico e o Mahdi muçulmano, conforme está predito na Bíblia Sagrada e no Alcorão. O anticristo será um líder incomparável na eloquência e capacidade de liderar. O falso profeta irá apoiá-lo, fazendo o mundo aceitá-lo como o verdadeiro Messias. O Mahdi será um líder incomparável na eloquência e capacidade de liderar, e será auxiliado por Isa, o Jesus muçulmano, que irá voltar para apoiar o Mahdi e unir os povos em uma guerra santa contra os infiéis. 2. O anticristo e o falso profeta terão um exército poderoso que vai matar muitos judeus e cristãos que não submetem-se a ele e a seu sistema. Será estabelecida uma nova ordem mundial. O Mahdi e Isa terão um exército poderoso que irá matar todos os judeus e os cristãos até que submetam-se a Alá, o Deus do Alcorão. Ele irá estabelecer um império islâmico que passará a ditar a nova ordem mundial. 3. O anticristo deve mudar os tempos e as leis. A Escritura nos diz que o anticristo e o falso profeta adotarão uma religião universal e um sistema econômico único. O Mahdi irá impor como regra em todo o mundo o calendário islâmico e as leis da Sharia. Também controlará o sistema econômico mundial. Isa, que se apresentará como Jesus, apoiará que o Islã seja reconhecido como a única religião aceitável. 4. O anticristo e o falso profeta irão dominar as pessoas pelo terror. Eles vão executar, pela espada, qualquer pessoa que não aceite a sua religião, ou adore o dragão, Satanás. O Mahdi usará a lei muçulmana, que ensina que qualquer um que não adore Alá, deve ser decapitado. Esse método de execução do Islã era usado nos dias de Muhammad, e hoje tem retornado com força em muitos lugares. 5. O anticristo vai abrigar-se no templo em Jerusalém, como seu lugar de autoridade. Irá blasfemar o Deus verdadeiro, violar o templo, e torná-lo uma abominação da desolação. O Mahdi estabelecerá o califado islâmico, com sede em Jerusalém. O mundo inteiro aceitará o Islã, e seu governo passará por Jerusalém, uma das 3 cidades santas para os muçulmanos. No local onde Salomão construiu o templo, existem 2 mesquitas desde o tempo do Império Otomano. 6. O anticristo e o falso profeta irão realizar muitos milagres para enganar a população mundial. Para ajudar a proteger a sua aceitação, farão uma aliança com Israel por 7 anos, mas ela será quebrada após 3 anos e meio. O Mahdi será capaz de realizar muitos milagres. Vai fazer um tratado de paz com Israel por 7 anos. Se você ainda não sabe, em 2015, o Estado Islâmico marcou a data para a grande batalha do fim dos tempos. Além disso, líderes muçulmanos têm anunciado a volta de Isa, que para eles é Jesus, e a iminente chegada do Mahdi. Centenas de muçulmanos invadiram as ruas de Roma para pedir mais mesquitas. Eles reuniram-se na sexta-feira, 21 de outubro de 2016, para uma oração coletiva em frente ao Coliseu.
um dos cartões postais da cidade. Homens, mulheres e crianças, a maioria imigrantes, carregavam faixas e cartazes pedindo mais tolerância ao Islã e protestando pelo que consideram a insuficiência de mesquitas. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de muçulmanos vivem atualmente na Itália. Um dos argumentos usados por eles é que a construção de um número maior de mesquitas no país tornaria mais fácil a vigilância de radicais que arregimentam pessoas para organizações terroristas. O governo italiano fez uma investida recentemente para fechar locais de culto islâmico em diversas partes do país, classificando-os de ilegais. Somente em Roma foram 3 nos últimos meses. O ministro do Interior da Itália, Angelino Alfano, afirmou em agosto que mini mesquitas em garagens não seriam mais permitidas. Como parte do serviço de contra-terrorismo, a proibição visa diminuir o risco de radicalização, uma vez que esse tipo de local é bastante difícil de monitorar. O principal organizador do evento foi a Associação Duncato, que solicitava regras mais claras sobre a abertura de mesquitas. Em declaração nas redes sociais, reclamaram: "Estamos fartos da criminalização dos nossos locais de culto. Não há regulamentação clara e não podemos inventar soluções de forma independente das autoridades." O protesto foi criticado por políticos como Gil Marco, que é contra a entrada de mais refugiados no país. Os muçulmanos decidiram rezar em frente ao Coliseu, cujo acesso precisou ser interrompido. "Esta é uma cena inaceitável", disse ele. O Coliseu tem um grande significado para a história do cristianismo. Ele foi um local do martírio de cristãos durante a cruel perseguição do Império Romano, nos primeiros séculos da Igreja. Também conhecido pelo nome oficial de Anfiteatro Flaviano, o local hoje possui no seu interior uma grande cruz, com a inscrição: "Este anfiteatro, antes consagrado a triunfos, diversão e o culto de deuses pagãos, agora é dedicado aos sofrimentos dos mártires, purificados das superstições ímpias." Profecia islâmica. Distando cerca de 5 quilômetros do Coliseu, fica a sede do Vaticano. Robert Spencer, estudioso do Islã, que mantém o conhecido site Jihad, lançou um livro ano passado sobre o grupo terrorista Estado Islâmico. Ele explica que antes da batalha final, chamada pelos cristãos de Armagedon, existem algumas profecias islâmicas que precisam se cumprir. Uma das mais importantes é a conquista de Roma, incluindo o Vaticano. O Estado Islâmico fala constantemente sobre a necessidade de se preparar para o retorno do Messias muçulmano, o Mahdi. Segundo Spencer, radicais islâmicos defendem que a conquista de Roma deve ocorrer dentro dos próximos anos, no máximo até 2020. Eruditos muçulmanos ensinam que Maomé profetizou que as 2 grandes cidades romanas seriam conquistadas: Roma e Constantinopla. A antiga Constantinopla chama-se hoje Istambul, capital da Turquia, e já se tornou uma cidade muçulmana. O Estado Islâmico revelou parte de seu plano em uma publicação online, onde explicou que pretende usar células terroristas, que já estão reunindo muçulmanos que vivem em solo europeu. Para ele, a conquista de Roma será o sinal completo da superioridade do Islã sobre o cristianismo, marcando sua derrota final. Para evidenciar isso, o Papa deverá ser decapitado em praça pública, com a execução transmitida para o mundo todo.
para o Estado Islâmico, todos os papas foram seus inimigos, e que o Papa Francisco continua a esconder-se atrás de um véu enganador de boa vontade, escondendo suas intenções reais de subjugar o povo muçulmano. Argumentam que o líder católico e todos os cristãos que pensam como ele têm lutado contra a realidade em seus esforços para retratar o Islã como uma religião de paz. Veja agora quem é Jesus Cristo e sobre o fim dos tempos, segundo a concepção dos muçulmanos. I want to just talk about that for a moment in a way that perhaps will be interesting to you. There always are false prophets, always false teachers. We know that. Always people who claim to be Jesus, claim to be Jesus Christ, some more notable than others. But as you get to the end of human history, and you get into the period of time called the tribulation, there is a specific fulfillment of this prophecy that I want you to understand. And it has to do with Islam. Most people think of Islam as an utterly distinct religion from Christianity, with no connection to Christianity. We would think that if someone is a Muslim, they have absolutely no connection to Christianity. And there are many religions that have no connection to Christianity. Hinduism has no connection to Christianity. Buddhism has no connection to Christianity. Many others have no connection. It's amazing how many do connect, because Satan wants to counterfeit and deceive and get as close to the truth as he can. There are actually confessed evangelical people who think that Muslims not only believe in God because they are monotheists, believing in one God, but who think that Muslims are okay because they actually believe in Jesus. And by the way, they do. Brian McLaren, an emerging church heretic writer, in his book, The Secret Message of Jesus, says, and I quote, "All Muslims regard Jesus as a great prophet. A shared reappraisal of Jesus' message could provide a common ground for urgently needed religious dialogue. This reappraisal of Jesus may be our only way of saving a number of religions, including Christianity," end quote. So, if we want to save Christianity and save other religions, we need to all get together, and that should be easy for us to do, because we can start with the Muslims because they already believe in Jesus. The popular speaker and author Tony Campolo says, quote, "When we listen to the Muslim mystics as they talk about Jesus and their love for Jesus, I must say it's a lot closer to New Testament Christianity than a lot of Christians." Really? So, you think that the Muslim Jesus is the same Jesus? I can help you with that, because they describe Jesus. The Muslim Jesus plays a crucial role in Islamic eschatology. Now, you do know that the Muslims have an eschatology. In other words, they have a theology of the end. They know where they're going, according to their writings. They know where they're going. Let me describe the Muslim Jesus to you. This is out of their own writings, the Quran and the Sunnah. The Quran is supposedly the word of Allah, actually the word of Satan, but they think it's the word of Allah. The Sunnah are the words of and the works of Muhammad. The Quran then constitutes their holy scripture, and the Sunnah, sometimes called the Hadith, constitutes their holy tradition. Their theology comes out of the Quran and the Sunnah, just as Roman Catholic theology comes out of the Bible and tradition, or Judaism comes out of the Old Testament and rabbinic tradition. The Muslims have two sources of authoritative truth. In their system, they have Jesus. Jesus was a man. He was not God. He did not die. He went to heaven like Elijah.
He did not die, therefore he did not rise. He did not die, therefore he did not provide an atonement for anyone, because no one can provide an atonement for anyone else. He is a man, he is a prophet, he is nothing more. He went to heaven like Elijah, and he's in heaven right now, standing alongside Allah, waiting for Allah to send him back. In their system, this man, this prophet Jesus, who is now in heaven, never having died, plays a key role in the end times, because he will return from heaven without dying. He will come back when Allah sends him back. Now the question to ask is, why would Allah want to send Jesus back? There's a lot of prophets to pick from. Why does he send Jesus back? Answer, so that when he shows up, he can correct all the Christians who have misunderstood who he is. Sources for this again, the Quran and the Sunnah. The great event of the coming of Christ, of coming of Jesus, is so that this prophet, this man who comes back, can straighten out the misdirected, misguided, misconceiving Christians who think he was God, who died and rose again and provided atonement. He'll come back and straighten it out. The great event of the coming of Christ, of coming of Jesus, is so that this prophet, this man who comes back, can straighten out the misdirected, misguided, misconceiving Christians who think he was God, who died and rose again and provided atonement. He'll come back and straighten it out. By the way, after he gets here, he'll get married, have children, and die and be buried next to Muhammad. That's the Muslim Jesus. In Islamic eschatology, there are three great signs of the end of history. Three great signs. There are some lesser signs, or some minor signs, and some major signs. In their eschatology, again, quoting their sources exclusively, there are three great signs of the end of history. And each of them is a man. Let me tell you about those three men. First of all, the first man that will come in the end of history is the Mahdi, M-A-H-D-I. Sometimes he's called the 12th Imam. Every time Ahmadinejad over in Iran gives a speech, he says, glory to the Mahdi, glory to the 12th Imam. Every time. He's waiting for the coming of the Mahdi. What is he coming to do? He's coming, listen carefully, to slaughter all who will not worship Allah, convert to Islam. They are identified in their writings as pigs and dogs, and to establish the everlasting, world-dominating kingdom of Islam. That's what he will do. The Mahdi, or the 12th Imam, that means the guided one, is the long-awaited Savior. He is the establisher of the final caliphate. The world must follow him as he takes over, or he will destroy all enemies of Islam. He will come, and he will carry on holy war, and either you convert or you're killed by the Mahdi. He will have an army. His army will be a massive army, and his army will go from nation to nation to punish the unbelievers. The holy writings of Islam say that this army will carry black flags, and on those black flags there will be one word, and that one word will be the word punishment. By the way, the Iranian army today carries black flags. They want to be ready for the coming of the Mahdi. He will lead the army of black flags
first to Israel, slaughter all the Jews, and then he will establish his rule in Jerusalem on the Temple Mount. That's what their literature says. Slaughter the Jews, establish his rule on the Temple Mount. Como tem sido mostrado aqui, através dos vídeos, bem como em diversos outros através do YouTube. Baseados em suas crenças e nas ocorrências e indicativos atuais. Os cristãos estão aguardando a volta de Jesus Cristo. Os judeus estão aguardando para qualquer momento a chegada do seu Messias. Os muçulmanos estão aguardando para qualquer momento a chegada do seu Messias. Será mera coincidência estas expectativas terem se aflorado em um mesmo tempo. Logicamente, a nossa fonte de orientação é a Bíblia, e Deus tem mostrado ao mundo, através dos acontecimentos, que a consumação dos séculos está muito próxima. Não há mais tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. É tempo de preparação.